Ei pessoal, bem-vindos ao canal A Audiobook Além das Páginas. Continuando a leitura do livro da Joyce Meyer, Administrando Suas Emoções. Administre suas emoções. Essa jornada de autoconhecimento. Vamos junto? Agora com o capítulo 9, Compreendendo a Codependência. Codependência, como é frequentemente chamada, é um termo popular hoje em dia, não apenas nos círculos cristãos, mas também nos círculos não cristãos. Neste capítulo, gostaria de examinar este problema da minha perspectiva pessoal e compartilhar com você algumas verdades bíblicas sobre ele que podem ajudá-lo a aprender a reconhecê-lo e a lidar com ela de forma mais eficaz. Dependência e vício. Para compreender a codependência, devemos primeiro compreender a dependência, que pode ser pensada como um vício em comportamentos, pessoas ou coisas. Embora muitas vezes pensemos que o vício está relacionado apenas ao tabaco, ao álcool, às drogas ou a alguma outra substância prejudicial, esse não é o caso. As pessoas podem se tornar viciadas em todos os tipos de coisas, inclusive em outras pessoas. É possível ser viciado em preocupação, planejamento e raciocínio excessivos, controle, gastos e uma série de outras coisas, boas e ruins. O problema do vício é que ele evidencia uma falta de equilíbrio. Como vimos em 1 Pedro 5,8, como crentes, você e eu devemos ser bem equilibrados. Por quê? Porque o nosso inimigo, o diabo, anda por aí como um leão faminto, procurando alguém para devorar. É por isso que esse versículo nos diz para resistirmos a ele na fé. Acredito que o excesso é o playground do diabo. Se existe alguma área em nossas vidas em que forem excessivos, Satanás usará isso para tirar vantagem de nós. Em termos gerais, um vício é algo que uma pessoa pensa ou sente que deve ter, algo que ela não pode tolerar, ficar sem e fará quase qualquer coisa para conseguir, incluindo coisas imprudentes e irracionais feitas em desobediência a Deus. Todos os vícios envolvem uma certa quantidade de comportamento obsessivo-compulsivo. Vamos dar uma olhada neste termo para ver o que ele realmente significa. Comportamento obsessivo-compulsivo. De acordo com a Webster, a palavra obsessão refere-se a uma preocupação muitas vezes irracional com algo ou a uma motivação convincente para fazer algo. A pessoa que é obsessiva por alguma coisa pensa nisso o tempo todo e fala sobre isso sem parar. Sua mente e sua boca estão constantemente focadas naquela única coisa. Se ele pensa e fala sobre isso por tempo suficiente, ele se torna compulsivo, o que significa que se sente compelido a fazer o que for preciso para obtê-lo. Deixe-me dar um exemplo da minha própria vida. Houve uma época em que adorei iogurte congelado. Se eu me permitisse pensar e falar sobre isso por tempo suficiente, poderia ficar obcecada a ponto de me sentir compelida a entrar no carro e dirigir 45 minutos só para conseguir uma porção de 90 gramas. Esse é um comportamento obsessivo-compulsivo. Isso me controlou. Eu não controlei. Eu ainda como iogurte congelado, mas de forma equilibrada. Agora, todos nós fazemos coisas irracionais de vez em quando. Mas se as nossas vidas são marcadas por ações irracionais constantes, realizadas para satisfazer os nossos impulsos humanos, então temos um problema. O diabo vai brincar com isso, tentando nos convencer de que não podemos controlar nossos pensamentos e desejos e que não há como sermos libertos de nosso comportamento irracional, até mesmo prejudicial, obsessivo-compulsivo. Tudo começa na mente e na boca e surge da falta de equilíbrio e autodisciplina. Resposta para comportamento obsessivo-compulsivo. Se o problema começa na mente e na boca, então a resposta deve vir da mente e da boca. Andar no melhor de Deus é muito mais fácil do que imaginamos. A melhor maneira de curar qualquer coisa que nos aflija, mental, física, emocional ou espiritualmente, é obter uma lista de textos bíblicos que tratam do nosso problema ou condição específica e começar a pronunciá-los pela boca até que a revelação chegue à mente e ao coração. Você se lembra do nosso remédio para a sensação de não ser amado? Era para começar cada dia com a afirmação: Deus me ama, Ele me ama.
O mesmo vale para qualquer coisa que nos incomode ou nos perturbe ou nos cause dor, preocupação ou sofrimento. Se prestássemos mais atenção ao que está acontecendo em nossa mente ao que sai de nossa boca, experimentaríamos muito mais felicidade, paz, plenitude e vitória em nossa vida. Os vícios são como qualquer outro problema mental, emocional ou físico que possamos ter. Eles podem ser curados com o tratamento certo. Até mesmo o comportamento obsessivo-compulsivo pode ser curado através do poder do Espírito Santo e da aplicação da Palavra de Deus. Cancelamento. É claro que sempre que for feito um esforço para superar um vício arraigado, haverá uma certa abstinência que deverá ser enfrentada. Quando tomei a decisão de desistir de me preocupar e de raciocinar, passei por terríveis sintomas de abstinência. Cada vez que eu desabava e cedia ao desejo de me preocupar ou raciocinar, eu me sentia melhor, por um tempo. Aí eu me sentiria pior porque falhei de novo e tive que começar tudo de novo. O mesmo princípio se aplica aos vícios mentais e emocionais e aos vícios físicos ou químicos. Assim como um fumante inveterado, um alcoólatra ou um viciado em drogas tem que suportar uma certa quantidade de dor ou desconforto de abstinência para quebrar seu hábito destrutivo, então devemos passar por uma certa quantidade de dor ou desconforto para quebrar nossos vícios mentais ou emocionais. Pode ser ainda pior quando aquilo em que estamos viciados é outra pessoa ou grupo de pessoas. Pessoas, lugares e posições. Qual é a sua preocupação? Siga-me. João 21, versículo 22. Muito antes de ouvir o termo codependência, preguei uma mensagem sobre dependência e vício que chamei de pessoas, lugares e posições. Preguei essa mensagem porque havia algo específico acontecendo em minha vida naquele momento, com o qual eu estava tendo que lidar, e pensei que outros poderiam estar passando pelo mesmo tipo de experiência. Eu havia me envolvido num relacionamento com um grupo de pessoas numa igreja, na qual ocupava um lugar de responsabilidade e ocupava uma posição de importância. Era um lugar onde eu queria estar e uma posição que queria ocupar, entre pessoas com quem queria estar associada. O único problema era que Deus estava me chamando para abandonar tudo isso e seguir em frente com o que Ele tinha para mim em seguida. Eu não entendia porque estava tendo tanta dificuldade em ser obediente a Deus. Agora sei que o motivo era que eu dependia daquelas pessoas, daquele lugar e daquela posição. Meu valor foi determinado por todas essas coisas. Minha sensação de segurança, estima e realização derivava de quem estava com quem estava, de onde estava e do que estava fazendo. Deus estava me pedindo para deixar tudo isso de lado e ir para o fundo do nada, para começar tudo de novo. É claro que havia promessas envolvidas, assim como houve quando Deus chamou Abraão. Se você me obedecer e fizer o que lhe peço, então alargarei a sua tenda e você se estenderá para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E eu te abençoarei e farei de você uma bênção para os outros. Mas, assim como Abraão, para desfrutar das bênçãos prometidas, tive que desistir daquilo que considerava ser a fonte da minha felicidade, segurança e partir, sem saber para onde estava indo, o que me esperava quando chegasse lá. Não percebi que tinha um vício. Eu era viciado e dependente daquelas pessoas, daquele lugar e posição. Então, durante um ano inteiro, fui desobediente ao chamado do Senhor. Como vimos, o viciado fará tudo o que for preciso para satisfazer o seu desejo, até o ponto de fazer coisas imprudentes e irracionais em desobediência a Deus. Era isso que eu estava fazendo, embora não tivesse plena consciência disso naquele momento. Dependência de pessoas. Assim diz o Senhor: maldito o homem forte que confia no homem frágil, fraca fazendo da carne fraca o seu braço, e cuja mente e coração se desvie do Senhor. Porque ele será como um arbusto ou como uma pessoa nua e desamparada no deserto. E não verá nenhum bem-vindo, mas habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada e desabitada. Jeremias 17, versículos 5 e 6. Se sua alma se sente seca, cansada e ressequida, pode ser porque você está se esforçando demais e com muita dependência da carne e insuficiente de Deus. No meu caso,
Quando me deparei com o chamado de Deus para deixar para trás as pessoas, o lugar e a posição em que estava tão viciado e dependente e ser obediente a Ele, tive que transferir minha dependência do homem para Deus. Tive de perceber que a confiança nas pessoas, por menores que sejam ou por quanto as estimamos, é lamentavelmente equivocada. Dependência de Deus. Bem-aventurado o homem que crê, confia no Senhor e cuja esperança e confiança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o rio, e não verá nem temerá quando chegar o calor, mas a sua folha será verde. Não ficará ansioso e cheio de cuidados do ano da seca, nem deixará de dar frutos. Jeremias 17, versículos 7 e 8. Em Filipenses 3,3, o apóstolo Paulo nos diz que não devemos confiar na carne. Em vez disso, nossa confiança é estar em Deus e somente em Deus. Ele é a rocha imóvel e eterna. Ele é aquele que nunca nos deixará, nem nos abandonará, nem nos decepcionará. Na minha própria vida, cheguei ao ponto de ter que transferir a minha dependência de outras pessoas para Deus. Amo meu marido e temos um bom relacionamento. Uma vez comecei a pensar: o que eu faria se Dave morresse? Ele é tão bom para mim e me ajuda de muitas maneiras. O que eu faria se ele não estivesse mais comigo? Quanto mais eu pensava sobre isso, mais chateada e com medo eu ficava. Então o Senhor teve que lidar comigo sobre isso. Ele me disse: vou lhe dizer agora o que você faria se algo acontecesse com Dave. Você continuaria e faria exatamente o que está fazendo agora, porque não é Dave quem está segurando você, sou eu. Uau! É maravilhoso ter todos os tipos de sistemas de apoio humano, mas devemos sempre permanecer firmes em Deus e somente nele. Foi isso que Jesus fez. Jesus como exemplo. Mas Jesus não confiava neles, porque conhecia todos, e ele não precisava de ninguém para dar testemunho a respeito do homem. Não precisava de nenhuma evidência de ninguém sobre os homens, pois ele mesmo sabia o que havia na natureza humana. João 2, versículos 24 e 25. Jesus, nosso exemplo e modelo, não confiava nas pessoas, porque conhecia a natureza humana. Mesmo assim, ele teve comunhão com as pessoas, especialmente com seus discípulos. Ele comeu e bebeu com eles. Ele riu e chorou com eles. Ele confiou neles e partilhou suas coisas do seu coração com eles. Eles eram seus amigos e ele se importava com eles, mas ele não confiou neles. Acho que isso significa que ele não se tornou dependente deles. Ele não se abriu totalmente para eles. Ele não se permitiu chegar ao ponto de sentir que não poderia viver sem eles. Ele propositadamente manteve-se numa posição em que dependia principalmente de Deus e somente de Deus. O que o Senhor está nos dizendo em passagens como essa, devemos permanecer em equilíbrio. Devemos amar nosso próximo e manter um bom relacionamento com ele. Devemos nos dar bem com os outros diariamente, mas nunca devemos cometer o erro de pensar que podemos confiar completamente nos outros. Não existe ser humano que nunca nos decepcionará ou nos machucará de qualquer forma. Essa pessoa não existe no planeta Terra. Isso não é um julgamento contra nosso cônjuge, família ou amigos. É simplesmente uma avaliação precisa da natureza humana. Nós, humanos, não temos a capacidade de ser totalmente confiáveis, assim como não temos a capacidade de ser absolutamente perfeitos. Não pressione outras pessoas esperando que elas nunca o decepcionem, falhem ou machuquem. Como o Tiago nos diz, todos nós muitas vezes tropeçamos, caímos e tropeçamos em muitas coisas. Tiago 3,2. É por isso que precisamos de um curador. Aquele que nos conhece, conhece o que estamos passando, porque ele experimentou todos os mesmos sentimentos, emoções, pressões e tentações que temos, mas sem cair no pecado, como todos nós fazemos tantas vezes. Hebreus 4, versículo 15. Mantendo um equilíbrio adequado. Mas longe esteja de mim gloriar-me, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6, versículo 14. Neste versículo, o apóstolo Paulo deixa claro que não se gloriava em nada nem em ninguém, porque o mundo foi crucificado para ele e ele para o mundo.
O que acho que ele quis dizer foi que mantinha todas as coisas, incluindo pessoas, lugares e posições, em equilíbrio adequado em sua vida. Ele não dependia de ninguém nem de nada para sua alegria, paz e vitória no Senhor. Se não tivermos cuidado para manter um equilíbrio adequado em nossas vidas, podemos desenvolver vícios e até mesmo comportamentos obsessivo-compulsivos que Satanás pode usar para destruir a nós e a nossa eficácia para Cristo. No meu caso, se eu chegar ao ponto de sentir que só preciso tomar iogurte congelado todas as noites, ou ir às compras todos os dias, ou ter pessoas ao meu redor o tempo todo me dizendo quão maravilhosa eu sou, então fico viciada nessas coisas. Torno-me dependente delas para me dar a sensação de satisfação e realização que anseio. Espero que o mundo me forneça o que só Deus pode me dar. Morto para o mundo, vive em Cristo. E fixem suas mentes e mantenham-nas focadas no que está acima, não nas coisas que estão na terra. Pois, no que diz respeito a este mundo, você morreu, e seu novo, real, a vida está escondida em Cristo, em Deus. Colossenses 3, versículos 2 e 3. Se você e eu nos permitirmos ficar viciados em coisas e pessoas e nos tornarmos dependentes delas, o diabo nos usará para nos causar todo tipo de sofrimento. É por isso que devemos manter os olhos em Jesus e não nas coisas dessa terra, como Paulo nos diz em Colossenses 3, versículos 2 e 3. Tal como Paulo, você e eu estamos mortos para este mundo, e ele está morto para nós. Não devemos recorrer a ele em busca de ajuda, mas sim ao Senhor. Certa vez, em uma das minhas reuniões, eu estava impondo as mãos sobre as pessoas e orando por elas, quando notei uma mulher mais ou menos da minha idade, enrolada no chão em posição fetal. Ela estava gritando e chorando. No começo, eu estava um pouco: mamãe, eu preciso de você. Papai, eu preciso de você. Eu estava hesitante em fazer qualquer coisa, porque não sou psiquiatra, não sou treinada para lidar com pessoas em um nível psicológico. Mas então ela começou a chorar. Mamãe, não me deixe o papai fazer isso. Tornou-se bastante óbvio para mim que ela estava regredindo a uma época de sua infância em que havia sido abusada, talvez física e sexualmente, por seu pai. Sua mãe devia saber disso, mas não fez nada para ajudá-la. Seus pais provavelmente a rejeitaram e a abandonaram. Então ela ficou ferida e magoada desde então. Ela continuou gritando e berrando a mesma coisa. Mamãe, eu preciso de você. Papai, eu preciso de você. Finalmente, eu tinha tudo que podia aguentar. Comecei a dizer a ela: você não precisa da sua mãe e do seu pai. Você tem o que precisa. É Jesus. Não chore por algo que você nunca terá. Agarre-se ao que você tem. Continuei dizendo isso a ela, até que de repente o Espírito Santo lhe deu um avanço. Ela começou a dizer: não preciso da minha mãe e do meu pai. Eu tenho tudo o que preciso. Eu tenho Jesus. Ministrei para ela por um tempo e depois a deixei com alguns outros conselheiros enquanto continuava ministrando e orando pelos outros. Quando voltei, cerca de 30 e 50 ou 45 minutos depois, para ver como ela estava com total controle de si mesma e de suas emoções. Você e eu nunca estaremos completos e bem mental ou emocionalmente enquanto pensarmos que precisamos de alguma pessoa ou alguma coisa. Poderia ser bom tê-los, assim como teria sido bom para esta mulher ter tido a mãe e o pai. Mas não precisamos de ninguém nem nada além de Deus para sobreviver. Precisamos nos manter dependentes do Senhor e não nos permitir tornar-se dependente de alguém ou de qualquer coisa nesta vida. E assim finalizamos parte deste capítulo. Em breve retornaremos com o restante dele. Vamos meditar sobre essas palavras e até breve.